Fala filhão, fala filhona, estamos aqui novamente, Pastor Alan Tiego, do ReviverCast, para o segundo episódio deste nosso novo projeto. Querido, tá fantástico. Claro que com a colaboração de vocês, com todo o apoio de vocês, em compartilhar, em assistir, isso tem sido um engajamento incrível. E eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas vidas. E claro que ninguém melhor para estar ao meu lado nesse grande projeto do que o meu amigo pastor Leandro Lisboa. Aleluia! Sim, claro, meu pastor Alan. Estamos aqui nessa noite com o coração grato ao nosso Deus, né? Por essa segunda entrevista, segundo episódio, melhor dizendo aí, com o nosso amigo Vinícius, né? Que está aí conosco. É um prazer, meu amigo Vinícius, estar nessa noite entrevistando. E o segundo episódio, do fracasso ao impacto. Meu Deus, então, vai ser forte, viu? Vai ser forte essa entrevista, porque é algo muito sobrenatural do que Deus tem feito na vida desse homem. Podemos ver aí a mão de Deus estendida sobre a vida de Vinícius. E nada melhor agora do que o nosso amigo Vinícius se apresentar aí ao nosso público, mostrando aí todo o seu início, aí, sua trajetória e falando quem é o Vinícius. Fala aí, Vinícius, quem é você para nós aí? Aleluia mesmo, meu amigo. Deus. Meu Deus, que alegria estar aqui com vocês, viu, pastor Alão, pastor Leandro. Aí eu fico um pouco emocionado porque é a promessa de Deus sendo cumprida, de verdade, meu irmão. Porque às vezes a gente sonha, pede e a gente não tem noção do que Ele tem preparado pra gente. E tudo que a gente está vivendo aqui, Deus ele mostrava nos mínimos detalhes. E aí, muitas vezes, cara, miseráveis que a gente que não entende o projeto de Deus é muito melhor, muito maior do que a gente pede. Então, dizer que eu estou muito feliz, muito grato a Deus, principalmente por estar aqui, por duas referências cristãs, duas lideranças religiosas que eu tenho uma admiração enorme. E obrigado pelo convite, de verdade. Muitas vezes eu estou do outro lado, hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Esse ambiente que é feito de bênção, de contar a história também. Meu irmão, nós que nos sentimos honrados, Vinícius, em poder receber uma pessoa com uma trajetória, um percurso de tantas dores, mas também de superação, de tantos desafios, mas de nunca baixar a cabeça. Tu és uma inspiração para nós, para a nossa geração, e tenha certeza, você é um espelho para o seu filho, aquele jovem que tem um coração incrível, né? Então, meu irmão, nesse momento, conta para nós a trajetória de Vinícius, da juventude até hoje. Quem é Vinícius? Assim, a minha história ela se confunde muito com... Muita gente às vezes olha e não sabe o quanto eu sofri, né? Então, a gente tem uma família que veio da usina Santa Helena, em Sapé, perto ali de Sapé. E o meu pai veio morar em João Pessoa através do meu tio, né? Nosso tio Andrade, que a gente tem um carinho enorme, porque a gente não tinha nem onde morar, né? Naquela época, a família muito humilde e tal. E a gente veio para João Pessoa morar ali na Dom Bosco, né? Ali no Cristo Redentor, através do meu tio que comprou uma casa e trouxe a minha avó e o meu avô. E aí juntou o útil ao agradável para os dois não estarem só. Meu pai precisava vir e tal, e veio junto meu pai e minha mãe já com o meu filho mais velho. Então a nossa infância foi ali no Cristo Redentor, a família muito conhecida e tal, ali para o lado de Pernambuco. Com influência conseguiu emprego para o meu pai na Compel, que é uma fábrica de papel que até hoje existe ali, né? Não é? Isso. E aí meu pai começou a trabalhar de eletricista. Meu pai passou de 17 a 18 anos nessa empresa. E aí meu pai foi demitido. E eu lembro como hoje, quando meu pai foi demitido, a gente recebeu um saco de dinheiro. Meu Deus! Saco de dinheiro, muito dinheiro. E a gente contava o dinheiro. Era em torno, tipo, 37 mil reais, né, na época. Assim, nos dias de hoje, né? E a gente contava, organizava o dinheiro e tal, escondido. Eu lembro como hoje que alguém bateu na porta lá, meu pai ficou assustado. Esconde. Que o negócio assalto e aquela coisa. E a gente ficou assustado. Mas não, era uma pessoa, né, conhecida e tal. E voltamos a contar o dinheiro. E meu pai tem um projeto de comprar algo para sobreviver. Nesse intervalo, meu pai já tinha um cachorro-quente que era muito famoso no Cristo.
Aí chamava o Cachorro Quente do Careca, era um fiteirinho e tal. Era um sucesso. E aí, meu pai não tinha o dinheiro todo. Eu não me recordo o valor, mas tipo era 45 mil reais, mais ou menos, o lanchonete na Lagoa. E aí, meu tio, mais uma vez, nos ajudou, né? Enfim, a família se juntou, emprestou alguns cheques e a gente comprou, meu pai comprou essa lanchonete ali na pista de skate. E aí a gente começou com uma lanchonete muito tímida, sendo que meu pai, meu irmão mais velho, era muito mais aguçado nesse sentido. E aí a gente começou a se mexer, e aí a gente começou a botar televisão. Meu pai começou, a gente tinha família em Recife, a gente foi e colocou videocassete, né? Então a gente começou a botar clipe, então que não existia. Foi o tempo do karaokê, foi isso? Foi ele que trouxe o karaokê para o karaokê. Rapaz, foi. trouxe... Participei muito daquele karaokê, viu? Foi ele que trouxe. Lá na Lagoa, no Parque Solano Lucena. Fui frequentador daquele lugar assíduo. Isso mesmo. Realmente, Pastor Leandro, ele tem uma soma muito grande. Eu lembro bem quando a esposa do Pastor Leandro, ela falava, Vinícius, ele trabalhava no tempo na ETC, ela tinha que vir antes dele largar, para quando ele saísse da ETC, ela já pegasse ele, vamos embora para casa, porque se deixasse ele escapulir daquelas grades da rodoviária, meu filho, já era. Karaokê. Fabiana, mas agora eu sei aonde Leandro gastava o dinheiro. Vinícius. Meu Deus. E aí eu lembro como hoje, né, Luciano, que é um amigo meu, e hoje é meu cliente, pra você ter ideia como o mundo dá voltas, né? Eu era muito novo, eu lembro como hoje o vídeo que chegou, o Luciano, que é um amigo até hoje, eu acho que ele vai assistir, vai entender isso. E ele ajudou a ligar o videokê, né, na época. Mas a gente começou com videocassete, então a gente botava os clipes de Elton John, Jota Quest, né, Tim Maia, e era um sucesso, cara. E naquela época, uma videocassete daquele não tinha, João Pessoa. A gente ia buscar na Sony Music em Recife, e era caríssima. No valor de hoje era tipo assim, R$1.500, R$2.000 uma fita daquela. Realmente. De clipes. E aí a gente começou com a tela maiorzinha, 29 polegadas, aquela tubo, né? E meu pai muito audacioso, junto com meu irmão. Meu irmão tem muita influência disso, a loucura do meu irmão. Uma meu visão irmão, comercial, né? Visão, cara. Meu irmão comprou um telão, cara, que não existia. Na época, o valor do telão, R$18.000, o valor de hoje. Tipo assim, eram as coisas muito audaciosas. E aí a gente botou o telão. Aí em seguida chegou o videokê, aí foi um sucesso, meu amigo. Meu irmão, a gente tinha 4 mesas. A gente chegou a ter 120 mesas. Agora, Vinícius, lembro bem, a gente conversando, né? Você é um amigo nosso, que mesmo o dinheiro que seu pai recebeu na demissão não deu para comprar seu tio mais uma vez. Mais uma vez foi Deus sempre levanta pessoas para nos abençoar, né? Então, seu tio levantou ali, emprestou vários cheques para poder chegar no valor do quiosque, não foi isso? Isso. E eu nem sei se meu pai pagou tudo. Só sei que ainda pagou alguns, juntava um, atrasava outro. Então, aonde eu quis chegar, lembrou bem, que o desafio, primeiro, que não tinha nem o dinheiro de comprar, mas na determinação, no foco que seu irmão com seu pai teve, atraiu dias melhores. Né? Então, irmão, fica aí para você que desafios vêm na vida de todo mundo. Às vezes a gente olha alguém, quem conhece Vinícius, Vinícius hoje tem um padrão de vida, mas quem conhece a sua trajetória precisou de desafios, né? Precisou de investir. Então, quem vive com comércio, Vinícius, não pode ter medo de investir. Não pode. Já naquela época, né, assim, a gente passava muita necessidade, cara, muita humilhação. A gente, tipo, a gente não tinha luxo, pô. Pra você ter ideia, a gente tomava Danone, que os nossos filhos tomam, quando minha tia vinha, meu tio vinha para nos visitar e tal, porque a gente não tinha condição, cara, era tudo muito regado. Meu pai de uma família muito tradicional daquela época, às vezes queria proibir minha mãe de estudar. Hoje minha mãe é concursada do Estado, glória a Deus, professora do Estado, mas foi luta, pastor Alain. Meu Imagino. pai queria proibir que minha mãe estudasse. Mas minha a mãe cultura, né? A cultura de antigamente era a mulher fica em casa, cuida da casa e muitas mulheres sofreram. Ainda bem que evoluiu, né? Hoje em dia a gente tem o patamar de mulheres olhando assim, dizendo, eu trabalho. Assim, para você ver, né? Minha mãe, ela veio com meu pai e ela morava na casa dos meus avós. E a gente tem muita história, né? Eu era muito novo, mas minha avó chegou e disse, é mais fácil você sair de casa, mas ela vai estudar. Ela viajava para Mamanguape, Guarabira, para estudar.
E meu pai querendo, não pode. Ela, como é? Se você não quer estudar, problema seu. A mãe Você do seu vai pai. ser um analfabeto. Agora ela quer estudar. Vai estudar, minha filha. Que eu lhe maravilha. apoio, eu lhe dou o dinheiro. E minha mãe, com medo e tal, mas minha avó e meu avô sempre teve a minha mãe como uma filha. Glória a Deus. Que nunca teve. E, tipo, eles foram instrumento de Deus, porque minha mãe, concursada, até a inscrição do concurso foi alguma. Deus levantou uma pessoa para pagar. Meu Deus do céu, eu Você tô não tem todo noção arrepiado não, aqui, meu ó irmão. só. Como Deus é na E tua eu fico família, meu irmão. imaginando, meu irmão, se minha mãe hoje não fosse concursada. Meu irmão, mesmo ela sendo, a gente já passou tanta humilhação. Então, na verdade, Vinícius, você tem quem se espelhar, né? Claro. Na verdade, o que você é hoje, Claro. você tem um espelho aí, que sua mãe foi uma guerreira aí, Claro. uma valente aí nessa questão aí de mostrar para você o caminho dos estudos, porque a gente vê hoje que adolescentes, né, muito influenciado por esse mundo hoje que a gente vive, de muita tecnologia, mas não tem a consciência em si de entender que os estudos é que leva a pessoa ao crescimento, ao conhecimento. Isso. Então você abraçou essa causa aí e hoje a gente vê aí que Deus fez coisas grandes aí na sua história, né? Na sua vida comercial aí, particular e sua. E assim, meu avô e minha avó foi pra cima e diga, não, irmão, ela vai estudar. Aí foi, minha mãe estudou, se formou, pós-graduação, concursada do Estado, né? Tá aí já no finalzinho, cheio de doença, porque, né, professor da época do GIS, né? Sofria muito, cara. Minha mãe, os livros, as provas, a gente ajudava a organizar. Então, Acho que ela, Vinícius, é do tempo que... eu gostava quando eu estudava, pastorando, que... cheirinho de álcool. Isso. Rapaz, Rapaz, de Almeida, lá no alto do Matheus. quando a prova chegava, Vinícius, eu Uma olhadinha. um cheiro. Apesar que eu já tinha tá vendo uma fragilidade pro cheiro, misericórdia. Isso, mas deixa eu lhe contar um detalhe. Esse cara gostava de filar, viu? Esse cara aí era o filão da história lá. Se tivesse celular na época dele, internet. No Horácio de Almeida era conhecido. Se pastor. tivesse o celular, eu não tinha um dinheiro para comprar, Vinícius. A gente vinha atravessando o deserto. Vinícius, então aí seu avô, sua avó foi esse grande apoio. Aí meu pai comprou esse quiosque, a gente começou com um videocassete, clipe, foi um sucesso, cara. Quem vai nos assistir pode se apegar a isso. Aí a gente entrou com videokê, meu amigo, foi um estouro, cara. Foi na época, a gente também, pra você ver como as coisas vieram tudo planejado, porque Deus ele planeja da forma correta. Na época, eu lembro que Cícero Lucena ganhou para prefeito e ele fechou o Ralph, que a gente chamava de Ralph, né? Ele fechou a pista de skate. E a pista de skate era na frente do bar do meu pai. E a pista de skate em si, infelizmente, pra gente trazia problema. Que era aqueles caras aqui, né? Que usavam da bike e tal. Isso. Muitos usavam droga. Espantava a clientela. Clientes, né? E Cícero assumiu, fechou, fez um palco e disse, não, aqui vai ser um centro cultural, vai ter show. Rapaz. Vai ter show no final de semana. Aí pronto, a gente empurrava a mesa ali na pista, que era um... Meu irmão chegou a ter 120 mesas, cara. Rapaz. Era muita gente, o quiosque pequenininho. A gente fazia milagre. Aí vídeo o quê? Meu irmão, era um sucesso. A gente cogitou em pagar pra cantar, depois não. A gente ficou botando vídeo o quê 2 vezes na semana, que foi um erro pra gente. A gente não tinha experiência, a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha conhecimento. Eu era muito novo, mas eu ficava ali organizando o nome da galera para cantar, chamando e tal, limpando as mesas, né? Quando tu diz muito novo, Vinícius, tua idade, né? 14 anos. 14. 14 anos. Teu irmão mais velho? Eu acho que ele deveria ter 25, 24. Tá. Então Do já meio tem deveria ter uns 16 para 17. Então, a gente tava todo mundo junto. E assim, era a única forma que a gente tinha de ver o nosso pai. Porque meu pai se separou da minha mãe. Então, para que a gente pudesse estar perto dele, ele vinha nos visitar, mas era perdido, porque ele era muito ocupado com o bar. Então, era uma forma da gente estar perto do nosso pai, de ganhar um dinheirinho e de ajudar em casa. Né? De ajudar em casa. Então, nesse período aí que houve a separação, vocês ficaram com o único recurso do quiosque ou sua mãe já trabalhava? Não, minha mãe já trabalhava, sendo já era que concursada, não tinha um poder aquisitivo, vamos dizer assim, como hoje. Hoje o professor ele ganha bem, assim, não para como cuidar de 3 merecia, filhos, né? Mas naquela época era muito ruim. Era alugada a casa? Era alugada, a gente não tinha casa, não era nossa, né? Aluguel geralmente alto, a gente sofria muita humilhação, cara. O cara batia na porta, cadê o dinheiro do aluguel? E minha mãe, muito organizada, aí deixava um envelopezinho com o nome aluguel, meu filho. Se chegar alguém, o dinheiro do aluguel tá em tal lugar, a gente entregava. Olha, eu tô
tô recebendo, mas lembro que já tem, dia 20 eu tô aí, enfim. Sempre pagava, mas já pensando já que no outro mês já seria... Mês. E muitas vezes meu pai me ajudava, mas às vezes o movimento não era bom, atrasava. O outro dia a gente sofria humilhação. Disse, olha, eu não vou tolerar atraso não e tal. Então eu via isso, esse sofrimento da minha mãe. E minha mãe, a gente se mudava, pastor Alan, e quebrava os móveis, era uma luta. E eu dizia, meu Deus, me ajude, mas eu não quero passar a humilhação que minha mãe está passando. A minha meta vai ser comprar o meu lugarzinho, não importa qual seja, antes que minha mãe comprou a dela. Então ela comprou um apartamento com 45, 47 anos, eu comprei o meu com 22. Então eu sempre fui audacioso. Eu sempre disse, meu irmão, eu não quero sofrer o que o cara do meu lado está sofrendo. Eu vou correr atrás. De acordo com a situação, porque assim, às vezes alguém vê a dor e se apega a ela e fica ali estacionado, né? E reclama. Não, a vida dos outros é melhor do que... Então você sempre pegou esse momento de dores e disse assim, eu vou superar e vou fazer melhor, né? Você via a luta da sua mãe de poder pagar o aluguel e ter que pagar o outro mês você disse, sabe uma coisa? Eu vou ter, e para a honra e glória de Jesus, com muito objetivo, com muito estudo, porque às vezes as pessoas pensam também que cai do céu, né? Ah, não, tô aqui e caiu de paraquedas. Não, meu irmão. Foram tijolos colocados, né, de estrutura. E tendo em vista isso daí, Vinícius, essa etapa de trabalhar na Lagoa, no quiosque lá com seu pai, mas você não ficou só nisso. Não. Qual foi a tua ambição? A virada de chave. Assim, né, eu peguei a parte boa, onde realmente meu pai ganhava muito dinheiro. Meu pai não tinha conhecimento, meu pai não tinha estudo, meu pai não tinha nada, nenhuma noção, não tinha tecnologia. E meu pai ganhava muito dinheiro. Eu lembro que meu pai bebia muito, ele às vezes terminava o movimento, ele pegava a carteira assim, cheia de dinheiro e no chão o dinheiro voava. Aí ele pegava o dinheiro, dava aos outros. Então, ele não tinha conhecimento. Meu pai comprou Ranger, naquela época, um veículo de 150 mil no valor de hoje. Então meu pai, meu irmão também, meu irmão tinha carro com som caro, né? A gente vivenciou muito bem, mas não soube usufruir da bênção que Deus deu, administrar. Então foi caindo aquela febre do vídeo que a gente teve Sky. Quem pegou essa época, não existia hoje. Você tem internet, YouTube, Cazé TV, você assiste jogo em todo lugar. Antigamente, a mensalidade da Sky era R$2.000, Alan. Quem tinha já estava no outro então, nível, né? Então, a gente tinha o auge, por exemplo, o jogo do Flamengo e Vasco. Meu amigo, parecia o Estado Almedão lá. A gente cobrava 5, 10 reais. Flamengo e Vasco. Então, pois era. Acho que o Leandro é vascaíno. Essa parte aí, porque aí não vi sofrendo. Difícil, né? Mas era assim, eu lembro como hoje, quando trabalhando, pra você ter ideia, eu pegava uma caixa de cerveja fechada, gelada, e eu com o abridor ia atendendo, e eu ia abrindo e vendendo, e eu voltava com a caixa vazia. Então, toda vez que eu ia e voltava, eu vendia uma caixa de cerveja. Rapaz. E era à vista, não podia, porque os caras saíam sem pagar e a gente já saía, enfim. A gente venceu um momento muito bom nessa época, mas também por falta de conhecimento, por falta de conhecimento até da fé, da palavra, a gente foi caindo, entrou numa situação que a Lagoa virou um ponto realmente deplorável. E aí meu irmão foi buscando o caminho dele, o mais velho, o outro, o mais novo do meio também, começou a trabalhar na TV Cabo Branco e eu fiquei só. E aí fui tocando o barco sozinho. Meu pai também era responsável pelo bar do Sindicato dos Bancários, que fica ali na Beira Rio, que tem piscina e tal. Então a gente passou quase 17 anos lá também, tomando conta do barco. Foi uma época muito boa, muito boa. E aí eu ficava dividido, ficou só eu e meu pai, e eu sofria muito, porque meu pai bebia muito. E muitas vezes a gente não vendia nada e meu pai gastava 100, 200, 300 reais bebendo, né? E eu dizia, cara, não vai dar, como é que a gente vai sustentar isso aqui? Não tem como. E muitas vezes sobrava para mim, porque eu não tinha como tirar o meu sustento e eu não tinha. Então eu tive uma conversa com ele, eu disse, olha, ou você assume o bar lá do Sindicato Bancário, eu fico no da Lagoa, ou vai ficar difícil. Você vê, né, Alan? Eu com 16, 17 anos já tinha uma pegada. A visão de administração. Porque o ambiente ali era muito pesado. O nível de evolução, né? Eu não vivia com menino, eu vivia com homens. Então eu aprendi muito rápido. E comecei a gerir, cara. Palavra boa, Vinícius. Não viva com meninos, ande com homem. Tá aí. O que lhe traz as duas visões do que andar com homem. Tem muitos homens que andam, Vinícius, dizendo eu sou homem para gastar dinheiro, para viver nas baladas, para viver sem cuidar da família. Só que você foi um homem para dizer assim, eu vou administrar bem a minha vida. Fica a dica aí dessa fala de Vinícius que eu peguei, né? Verdade. Segura aí.
E aí assumi muita responsabilidade. Pra você ter ideia, eu virava noites e noites trabalhando. Então, eu saía do bar de 4, 5 horas da manhã, eu não podia ir para casa, porque se eu dormisse, eu não conseguia fazer a feira. Então, eu já ia, virava à noite para ir para o Mercado Central, fazer a feira, voltar e depois eu ia dormir, porque aí eu conseguia chegar mais tarde para trabalhar. Então, foi dias de muita luta. E as coisas foram ficando piores. E eu disse, cara, não é isso aqui que eu quero. Eu até disse, rapaz, como Deus é maravilhoso. Porque se meu pai tivesse, tudo bem, tu fica com esse aí que eu fico com outro, eu tava lascado. Tava ferrado, que ia se afundar, porque ali seria o seu meio de ganhar dinheiro, né? Exatamente, eu não ia conseguir sair. Então, alguns não, ou algumas lutas que se levantam é para nos direcionar. E aí foi quando eu saí para trabalhar fora, né? Foi uma das piores experiências, mais boa, porque eu precisava. E eu fui trabalhar de estoquista na Central Plastic, que era uma empresa de descartável. Muito conhecida dentro de João Muito Pessoa. Conhecida. E eu passei apenas um ano, meu amigo. Mas era o ano que eu dizia, volta painho. Porque, meu irmão, foi sofrimento. Mas tudo para a construção de um homem, né, meu irmão? Tudo para a construção de um homem. E foi lá que eu aprendi a trabalhar para outras pessoas. E voltei depois pro bar e tal. Estudo, Vinícius, como é que foi aí nesse? Porque fala muito nessa parte mais jovem, se dedicando aos quiosques e os estudos, como é que foi? Ensino fundamental, ensino médio? Se você trouxer alguém aqui para sentar aqui e dizer que é bom estudar, irmão, tá mentindo, irmão, porque não é. A gente estuda por necessidade. E quando as portas começaram a se fechar, eu, por exemplo, perdi o emprego de motoboy na TV Cabo Branco, porque eu não tinha um curso superior, não estava nem cursando. E eu fui para a entrevista e as pessoas conheciam a gente, me conhecia minha família, e disse, cara, você está contratado. Eu digo, eita, pô, que bom. Eu disse, não, mas infelizmente eu não vou poder lhe efetivar, porque você não tem um curso superior. Perca de oportunidade. Oportunidade, eu fiquei, chorei, disse, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo na minha vida? E pasmem, pelo ambiente que eu estava, pelas amizades que eu andava, eu aprendi a beber cedo, os ambientes, a estar em ambientes, né, pesados. Glória a Deus, eu sempre digo isso. Deus me guardou, eu nunca usei droga na minha vida. Rapaz, isso é um diferencial, né, pastor Leandro? E Alan, andar nesse meio porque a bebida é o carro-chefe. É o carro-chefe para você assim, usar todas as outras mas, assim, drogas. Oportunidade não tiveram. Você ter ideia, hoje não. Hoje existem drogas que estão na sua frente como se estivesse tomando água. Mas antigamente não. E eu tinha assim na minha frente, cara. Mas glória a Deus pela estrutura familiar. Eu lembro que mesmo quando eu bebia, eu lembrava do meu pai e da minha mãe. Eu disse, meu irmão, não posso decepcionar meu pai e minha mãe. Eu posso fazer tudo na minha vida, mas eu não quero ver meu pai e minha mãe numa delegacia. Eu não quero ver meu pai e minha mãe no hospital porque eu sofri um acidente ou matei alguém. Então, assim, meus amigos usavam drogas. Eu dizia, meu irmão, não quero isso não, velho. Mas, claro, com muita luta, com muita fé. Minha mãe não parava de orar por mim, meu irmão. Não parava de orar por mim. E quando as portas se fecharam, nessa vaga de motoboy, eu disse, meu irmão, me deu uma oportunidade. E se eu entrar na faculdade? Ele disse, você pode voltar que você está contratado na mesma hora. Eu digo, fechou. Mas, Vinícius, você falou agora da sua mãe que orava por você. Na verdade, sua mãe já era cristã? Já? Assim, minha mãe não é evangélica, né? Minha mãe não é crente, minha mãe sempre foi católica. Mas mesmo respeitando isso. Sim, tem sabe? A intercessão dela, né? Não, cara, ela não parava de orar. Glória a Deus. Ela ligava chorando, meu filho, eu não paro de orar por você. E eu era taxado como bandido, eu ia ser o bandido. Eu nunca ia ter nada na vida, eu não tenho nada na vida. Você fica com aquilo, né? Olha aí, pastor, como faz a diferença a oração, né? E assim, eu sempre tive isso. Que se o cara me disser que eu não vou conseguir, irmão, sai de frente, sai de perto. Dá um efeito sobe inverso. Uma unção, o Espírito Santo chega aquele sai de perto. Davi. Se o cara disser, rapaz, vai dar errado, irmão. Vinícius, eu me lembro de uma história assim, quando eu me converti, amigos, entre aspas, né? Que você falou agora, me chamou a atenção, que chegaram alguns para mim e disseram assim, eu não vou dar 3 meses. Outro disse, eu não vou dar 2 semanas. E para a glória de Deus, isso foi um incentivo, isso foi um impacto sobre a minha vida. E eu me senti ali com a obrigação de mostrar primeiramente para Deus e segundo para eles que eu ia conseguir. Hoje, para a glória de Deus, estamos aqui. E isso que você colocou é muito forte, sim. A gente tem que ter esse impulso, esse desejo de crescer, de ser alguém realmente e mostrar para a sociedade que
Tudo tem jeito. Basta você ter fé, acreditar e buscar seus objetivos. E eu lembro que tinha frase que dizia assim, esses meninos, meu pai, o nome do meu pai, que mandar um cheirão pra ele, mas o nome do meu pai é Valdeir, muito conhecido como Careca, né? Seu Valdeir, Seu um Valdeir. abraço aí para seu Valdeir. Deus abençoe. E a turma dizia, rapaz, esse menino de Valdeir, nenhum vai prestar. A turma dizia. E primeiro meu irmão se formou, hoje é bacharel em Ciências Contábeis, gerente dos melhores bancos do Brasil hoje é gerente do Banco Master, Cássio, e Ítalo também, que é o mais velho. E depois eu passei em 2 faculdades, tanto no Unip como na FPB, e entrei na TV Cabo Branco como motoboy. É bom, viu, meu É pastor? diferenciado. Eu vou buscar abrigo onde tem sombra, meu filho. Aí entrei como motoboy na TV. Sendo que minha cunhada, na época eu trabalhava lá tal. E aí eu queria ir para a área financeira, era o meu sonho de ciências contábeis. E aí eu fui deslocado, surgiu uma vaga lá no jornalismo. E aí eu fui deslocado para ser motorista assistente no jornalismo. E por que era bom? Porque eu ia ganhar mais e ia trabalhar meu expediente. Eu digo, pronto, vou estudar. E aí continuei de fato, peguei meu expediente, foi onde eu fiz excelentes amizades, excelentes conexões, que até hoje eu tenho amigos de todas as TVs, enfim. E aí... Mas na prática mesmo, era motorista. E eu colocava a luz lá do cara para gravar, né? Eu era assistente. Isso o quê? No meio da rua? Era dentro na rua, eu era motorista, pegava o carro e fazia matéria no meio da rua. De segurar lá. Era luz, enfim. O Homem-Luz. Era. Eita, aleluia. Era. O Homem-Luz, Glória pastor a Leandro, Deus. ele já era Homem-Luz na vida dos outros Exatamente. antes de ser Já luz clareava, onde já. ele se encontra hoje, homem. E aí eu tava lá, mas eu sempre fui muito inquieto. Eu disse, meu irmão, eu quero crescer aqui. Aí o cara dizia, meu irmão, tu tá estudando contabilidade, o que é que tu quer aqui? Eu disse, meu irmão, onde eu tiver, eu vou dar meu melhor, irmão. Qual é o melhor? O cinegrafista é mais que o assistente. Eu quero ser o melhor. Olha aí. Então os caras dizem, mas tu quer ser cinegrafista, irmão, vai estudar. Estou estudando, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero ser o melhor. Então, tive algumas situações como cinegrafista muito pouco na TV Cabo Branco, mas mais na Correio. Aí foi quando eu fiquei na Correio e na Cabo Branco. Teve alguns momentos que me atrapalhou na Cabo Branco porque eu queria estudar, eu não podia perder aula à noite. E aí, algumas situações, conflitos, muita inveja. A turma me escalava para fazer jogo de noite. Eu disse, não, irmão, eu estudo, não posso. Aí o colega de lado, eu quero ir, porque ganhava uma extra, né? Se eu não posso, irmão, bota outra pessoa, porque eu tenho que estudar, eu tenho faculdade. E mesmo assim, já te iniciava escalava. perseguição, meu irmão. Perseguição. Tá muito aí, grande. querido. Compromisso. Todas as vezes que você se posiciona, alguém se levanta para que ele lhe tirar do seu foco. Mas aí, Vinícius, determinado, eu posso levantar o espírito governador. E eu aí, vou até o fim. E aí o pessoal dizia, o departamento pessoal, a RH dizia, não, mas aqui a gente apoia quem estuda. Eu digo, como assim? Estou estudando aqui. E era perseguição. Apoia outros que estudam, eu não, até agora. Verdade. Aí eu disse, não, aqui não dá para mim, não. Mais uma vez te fez ir pro propósito. Foi. E aí depois que eu estava no jornalismo, eu disse, não, eu quero ir para minha área, que eu já estava ali 1 ano de faculdade, eu quero voltar para o financeiro, contabilidade. Aí foi quando fiz novamente uma entrevista, abri uma vaga, e aí o supervisor disse, está fechado, está contratado, eu vou só articular para tu voltar. Já não um motoboy, mas para o financeiro. Depois o cara voltou triste pra caramba, sabe? Pai, não deu certo. O gerente disse que não dá não pra tu não. Porque sua cunhada tá lá no setor, não pode, não sei o que. Aí foi a gota d'água. Eu disse, não, meu irmão, eu quero sair daqui. Aí fiquei só na TV Correio, como cinegrafista de estúdio, né? Trabalhei com Samuca, Fabiano Gomes, toda aquela grade essa de programas. tropa de elite aí. Trabalhei toda essa grade, e eu sempre fui apaixonado por isso. Eu corria no estúdio, ia pra rádio, ia... E aí fui cinegrafista durante 1 ano, quase 2 anos na TV Correio. E foi quando foi chegando no finalzinho ali da faculdade, esse cara, é a hora de cortar a carne. Não vai dar para continuar aqui. E aquilo foi ficando estreito, né? Aí eu disse, não, agora vai. E aí surgiu uma... Pra você ver, cara, hoje é mais fácil. Eu tinha uma motoquinha, uma mobiletezinha. Que eu vendi tudo para comprar apartamento. A famosa cinquentinha essa. Cinquentinha. Aí eu vendi tudo que eu tinha. Eu tinha uma Bros, vendi tudo. O que tinha, eu saí vendendo. Porque eu precisava... A minha meta lá atrás, eu precisava comprar um apartamento. Eu disse, meu irmão, ninguém vai cobrar meu aluguel não, na minha porta não. Ninguém. A humilhação que minha mãe passou, eu não vou passar. A humilhação que minha mãe passou, eu não vou passar. Comprei meu apartamento. Deus abençoou. Eu sinto, sabe, pastor Alain? Presta atenção. Eu sinto quando o Espírito Santo está na minha vida. Meu Deus. Porque eu me acordei, eu morava com minha mãe, minha esposa e meu filho. Tudo no mesmo quarto ali. Eu morava minha esposa, meu filho pequeno, tudo no mesmo quarto.
E eu morava com minha mãe, porque minha mãe morava só. Eu disse, não posso sair daqui, deixa minha mãe só. Isso. Vou ficar por aqui e tal. Ela me ajudava, eu estava junto com ela, ajudava nas finanças e tal. Cara, eu me acordei de manhã com uma vontade de sair de lá que você não tem noção. Era algo, pastor Alan, que tipo assim, eu não pensava nem tomar café, em jantar e trabalhar. Eu vou sair daqui agora. Meu Deus. Aí a mulher tava dormindo assim, eu digo, ei, acorda, bom dia. Aí ela, que foi, menina? Eu digo, vamos embora agora. Rapaz, Ela não disse, de repente... Pronto, e doido. Tá doido? Eu digo, você é doido. Aí não tinha nem o dia de comprar a feira. Tipo assim, tinha mais, né? Sei. Entendendo assim, ministro, porque assim, você é o filho caçula, né? Sim. Então o filho caçula tem aquela ligação com a mãe, com os pais, na verdade, é aquele que quer cuidar, quer dizer assim, eu não saio de perto da minha mãe enquanto ela tiver vida e não, de repente tinha uma zona de conforto, né? Tenho certeza, o amor da sua mãe de cuidar de você, né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer minha mãe. Minha mãe é assim. Rapaz, a gente tava com vontade de comer uma pizza. Ô, rapaz, não dá 10 minutos, não. Marque logo, homem, que Marcar. lá na igreja o pessoal conhece. Quando diga, irmão, quer a visita do pastor, uma pizza, um cafezinho. Pra tu ter ideia, né? Tem que dizer aqui que não é mentira, mas a gente saiu, eu e minha esposa, por exemplo, saímos pra tomar uma, né? Sim. E no outro dia tem o quê quando toma uma? Ressaca. Ressaca. Terrível. Irmão, já tinha o Essa é coco. triste. Já tinha o coco na Rapaz, geladeira. manhã já deixava tudo. Já Oh, tinha meu... feijoada, já tinha tudo, meu irmão. Ela preparada já. Minha mãe é extraordinária. Oh, meu Deus Você vai do conhecer. céu. Pra você ter ideia, até hoje minha mãe vem deixar cocada pra equipe aqui, pros funcionários. Cocada. Pô, Qual- cadê qual- Dona qual é o nome? Ilza? Dona Ilza, por gentileza, vá lá na Reviver, no Alto Mateus, deixa umas cocadas lá pra gente, Dona Ilza. Senão eu vou ao seu encontro, viu? Eu vou levar. Grande professora. É verdade. E aí, se a gente dissesse, não, rapaz, tem que tomar um sorvete. Irmão, você olhava pra cima, quando voltasse, ela tava com um pote de sorvete. Minha mãe mora ali perto da padaria 24 horas ali no Cristo, né? Pão de mel. Tinha tudo perto, ela não chegava, tava o sorvete pronto. Minha mãe, cara, não tem como falar da minha mãe, porque ela é uma pessoa fora do normal. Glória a Deus. Mas, meu pastor Alain, em meio a toda essa conversa aí, eu tenho uma pergunta aí muito, muito especial para entender aí como foi o seu encontro, né? O encontro com Cristo. Conta aí um pouco aí como foi o encontro com Cristo aí, como nasceu aí esse encontro aí, esse impacto na sua vida aí, depois de tudo isso que você nos contou, dessas provações, dos vícios que você passou, esse encontro com Cristo, como foi? Foi muito rápido, né? Para mim tudo foi muito intenso. Então eu comecei a beber com 14, 15 anos. Eu comecei a conhecer a vida sexual também muito jovem, pelo ambiente que eu vivia. E tudo foi muito intenso, cara. Cara, era 24 horas no ar, não dormia, bebia muito. Então, às vezes a gente começava com bar. Eu lembro como hoje. A gente, para economizar, aí às vezes o cliente vinha, bebia a cerveja, deixava a cerveja na metade. Aí eu digo, oxê, aqui deu certo. Pá! Eu acho que eu fui um desses aí, que eu deixava pela metade. O ônibus vinha, um ônibus. Quando vinha um ônibus vinha... Porque tinha gente, Alan, que ia tomar uma cervejinha na lagoa, porque só existia a parada da lagoa e do rodoviário. Isso. E meu irmão, o ônibus era difícil. Se perdesse um, irmão, já era. Aí os cabas pegavam a cerveja, um ônibus veio, eu acabava, pagava e ia-se embora. Eu digo, deixava na metade. Aí eu, pra na geladeira. Aí o outro, eu digo, pá na geladeira. Pronto. Meu irmão, quando chegava no final da noite, né, então, irmão, pra relaxar, aí ia beber. Então comecei muito cedo. Aí, cara, Caque do Rangel, Ponte Preta, Forró de Rosa, Fala, Buraco Mija. da Gia. É o quê, homem? Cara, eu só andava num lugar que não... Agora sim, onde eu chegava, pastor Alain, eu fazia amizades. Cara, Eu fui tudo comportado, doido por então. mim. Acaba foi para o buraco da Gia. Era. Onde eu chegava, se tivesse com confusão, eu digo, ó, irmão, sai de perto. Porque se o cabo arrumasse confusão, eu ia com ele, porque eu não ia deixar o cara na mão. Então eu sempre fiz amizade. Os caras, o bar do careca. Então a gente fazia amizade. A gente tinha amizade com a turma que não presta também. Mas sempre com muito respeito, com amizade. E aí eu já conheci minha esposa muito jovem. Eu tinha 16, minha esposa tinha 14. E nesse intervalo, briga, separação, eu disse, cara, não é isso que eu quero. Deus já estava plantando no meu coração. E aí eu comecei a visitar a igreja do pastor Idelbrando, que é a Assembleia de Deus, lá do Cristo Redentor, a sede, né? E comecei a visitar. E aí foi lá que eu realmente tive um encontro com Cristo. Eu disse, meu irmão, é isso aqui que eu amo. Nesses momentos de tribulação da família, ele disse, rapaz... Eu vi aquela turma saindo da igreja, eu disse, meu irmão, essa turma aí que eu quero, cara. Essa tropa é diferente.
turma passava por mim, eu senti um cheiro diferente. Eu quero estar com essa turma aí. Cheio o pastor Leandro. O Espírito Santo de Deus, na verdade, lhe convenceu, né? Mas qual era o difícil? Eu era muito jovem, pastor. Minha Os família prazeres. católica, né? Aquele católico que não existe, que é de invenção. E o católico saía da igreja e voltava para tomar cachaça. Tinha então, vida normal, era, né? Não tinha... Enfim. E aí eu sofria muito, até hoje, cara. Humilhação, né? Confronto. E eu era sozinho, com 21, 22 anos. Me converti muito novo. E eu sentia muito essa falta, né? De apoio, de amizade. Então, minha amizade foi toda no mundo. E aí, nesse intervalo, eu fiquei muito firme durante, acho que 2, 3 anos. Não me lembro bem o período. Mas aí foi quando meu filho nasceu. E aí eu tive até uma lapada essa semana que o cara disse, rapaz, na hora que tu recebeu a bênção, Meu Deus. tu se afastou dele. Ei. E foi verdade. Meu Mas filho não foi nasceu. muito diferente comigo não, viu? Comigo aconteceu assim também. Meu primeiro filho me afastei também do evangelho e achando que estava tudo bom, mas aí começou a ficar tudo difícil novamente. Mas glória a Deus que Cristo, ele sempre entra com a sua misericórdia. Eu acredito que a misericórdia de Deus, né, alcançou esse momento difícil aí novamente, que o Senhor afastou aí do caminho, mas teve um reencontro novamente com Cristo. E eu era muito envolvido, né? Eu era do teatro, eu era Ministério de Louvor, eu estava envolvido, fui batizado nas águas lá. E quando meu filho nasceu, eu sempre tive essa meta para mim. Se eu vou dar uma vida para o meu filho, uma atenção, um cuidado que o meu pai não me deu. Não que meu pai foi ruim, mas a gente sempre tem que ter essa meta. Eu tenho que ser melhor do que o meu pai. E meu filho vai ter que ser melhor do que eu. Isso. Essa é a meta que eu digo a ele. A Bíblia diz isso. Então, eu sempre dizia isso. E eu, cara, sempre fui atleta, eu jogava handebol, eu jogava futsal. Rapaz, o cara Então, Acaba diferenciado, mano. e O homem pasmem, completo. eu larguei tudo exatamente pelo bar do meu pai, porque eu comecei a ganhar dinheiro, né? Lembro bem, né? A gente falou sobre exército e tal. E, tipo, o que o exército iria me pagar se eu fosse servir, eu ganhava no bar do meu pai 20 vezes mais. Então, nem no exército eu servi. Nem por lá passou. Isso. Então, eu tinha a ausência do meu pai. Eu ia jogar, eu olhava para aqui bancada, não tinha pai e mãe para me acompanhar. Eu perdi diversas oportunidades de viajar para fora e tal. E meu filho, quando nasceu, eu disse, pronto, é a oportunidade que eu vou ter que acompanhar meu filho. Então, meu filho com 14 anos, minha irmã já estava nas quadras, estava treinando, estava viajando o Brasil inteiro. E aí, nessas viagens, né, terminou que a gente foi se desviando, e aí voltei a beber novamente. Volta, como você falou, né, pastor Leandro, os problemas. Isso. E aí eu passei 13 anos afastado da presença do Senhor. Meu Deus do céu. 13 anos de eu passei distância. Só 3, Vinícius. E sofri muito. 3 anos eu passei afastado e foi sofrimento. Né? E claro, né, com muita luta. Claro, eu também vivenciei muita coisa nos 13 anos. Eu trabalhei nas maiores empresas que eu sonhava trabalhar. Segui o auge da minha profissão. Eu vou falar um pouco rápido, mas eu vendi galeto na Beira Rio. Eu vendi CD, um carrinho de CD. Sim, o sucesso do carrinho de CD. Eu tive uma empresa de entrega de correspondência. Foi mesmo. O homem é diferenciado. E aí, eu fui trabalhar na Cerâmica Elizabeth, quando eu saí da TV Correio, e depois fui para o Cicobi, que é uma instituição financeira cooperativa que eu posso dizer que foi uma virada na minha vida. Muito conhecida, Cicobi. Porque lá, eu de fato, eu não posso deixar de reconhecer que foi uma virada de chave na minha vida. E lembro, quando eu saí da Cicobi, empresas de advocacia me ligavam para eu colocar a empresa na justiça. E eu disse, meu irmão, como é que eu vou botar uma empresa na justiça que foi aqui que eu tive a vida transformada no sentido de empresa, no sentido de conhecimento, de evolução como líder, enfim. Então eu disse, não é isso que eu acredito. E aí foi quando, no Cicobi, depois de tanto tempo, eu passei por uma luta muito grande no Cicobi, por pouco, eu não tirei minha própria vida. Eu estava já há um tempo muito bem no meu auge profissional e eu pedi demissão para ir para uma outra agência do Cicobi. E nessa saída, eu fui para a agência a peso de ouro. Então, eu fui produzindo, triplicando o resultado, enfim, no auge. E lá dentro dessa agência, ela existia uma guerra, uma briga de diretoria, de pessoas, de confronto e tal. E nesse intervalo, a gente identificou muita coisa errada e tal.
E terminou que, para desligar um diretor, me demitiram. Ei. E me demitiram no auge. Tipo assim, não tem justificativa. Mas me demitiram. E o que era ruim piorou. Porque eu fui demitido e eu fui contratado em uma outra empresa, né, que foi o Sicredi, e não comecei a trabalhar, porque mexeram os pauzinhos para não me contratar. Rapaz, né? então Que vida para você ter ideia, de desafios imensos. Para você ter ideia, eu fui contratado, cortou o meu seguro-desemprego, porque eu fui efetivado, Isso. mas não comecei. Eu tive que ir no Ministério do Trabalho, pegar um documento, voltar no Sicredi para assinar, para provar que eu não tinha começado a trabalhar para poder liberar o seguro de novo. Isso foi um transtorno, cara. Eu passei uma decepção grande, porque mesmo com dinheiro no bolso, mesmo com a vida financeira muito bem, eu entrei numa depressão terrível, meu irmão. Eu era um cara que criticava a depressão. E eu entrei numa depressão. Afastado dos caminhos. Afastado dos caminhos. Eu bebia bebia de manhã, tarde e noite. Meu filho pequeno, 3, 4 anos, eu bebi de manhã, tarde e noite. Eu não sabia mais o que era dia, o que era noite. Minha esposa, vamos se reguer, o que é que tá havendo? Mas isso foi o que assim mesmo? Foi você sentiu como uma... Senti um lixo, meu amigo. O que fizeram com você? Covardia grande, meu irmão. Porque, Alan, se eu você que sempre se dedicou, porque você disse aqui, né? Você sempre se dedicou, sempre deu o seu melhor, então... Sempre. Eu digo isso pra minha equipe hoje, Alan. Cara, não importa onde você esteja. De empregada, dona, o que for, dê o seu melhor, meu irmão. E eu, pra você ter ideia, eu tinha que trabalhar até 5 horas da manhã. Eu batia meu ponto, ia pra Lagoa, pro Gás, pra Mangabeira, panfletar, abrir conta. Então, eu sempre fui intenso. E quando isso ocorreu, fui demitido, eu lembro como hoje, no estacionamento. E a pessoa tomou meu crachá e disse, não, é porque você foi demitido. Eu não sei o que aconteceu. E tinha sido a pessoa que tinha articulado para me demitir. Rapaz. Eu tinha um núcleo que me perseguia. Enfim, a história é muito longa. Conseguiu lhe dar uma rasteira que lhe jogou no fundo do poço. E o que fez Vinícius se reerguer? Dizer assim, mesmo que você já começou dizendo aí, não, esposa... Vamos lá, mas às vezes não é o suficiente. Não, deixa eu explicar. Vinícius, antes de contar essa parte, queridos, para nós termos esse Revivercast, nós temos primeiro porque Deus projetou, sonhou para nós aquilo que nós não teríamos nem condições de sonhar. Porque Deus faz, pastor Leandro, infinitamente mais, além do que pedimos e imaginamos. Mas a gente só consegue ter esse momento porque a gente tem parceiros, né? A gente tem pessoas, empresas que acreditam nesse momento, né, que a Reviver está passando. E o Revivercast tem esse parceirão aí que vocês vão ver agora. Assista aí, conosco aí, ó, Impacto Soluções Contábeis. É uma grande empresa que tem crescido muito no mercado. Assista aí um pouquinho desse vídeo. Seja bem-vindo ao Impacto Soluções Contábeis, onde a contabilidade é só o começo. Aqui, a gente acredita que cuidar das finanças é também cuidar do futuro do seu negócio. Nosso espaço é pensado para você. Sala de reunião moderna, confortável e um estúdio de podcast pronto para dar voz às suas ideias. Um verdadeiro ponto de encontro para quem quer crescer com profissionalismo e criatividade. Oferecemos muito mais do que geração de guias. Contamos com uma equipe especializada em BPO financeiro, planejamento estratégico, assessoria tributária, sistema de gestão e uma equipe de vendas totalmente preparada para caminhar com você. Inovação, transparência, ética e cooperação. Esses são os pilares que nos movem todos os dias. E você pode fazer parte dessa história com a gente. Eu te convido a visitar a nossa empresa, conhecer a nossa equipe, tomar um cafezinho com a gente e descobrir como a contabilidade pode transformar o teu negócio. É isso aí, querido. A Impacto Soluções Contábeis. Ninguém mais, ninguém menos do que esse cara grandioso que Deus tem feito o nome de Cristo expandir na vida dele, né? Se expandir com todo esse testemunho que ele está contando. Nesse momento agora que para ele seria o final da história dele. Verdade. Porque depressão é algo terrível e ele conseguiu se levantar. Então, Vinícius, conta aí como foi o choque, né? Eu digo que é um desfibrilador. Você está morrendo ali e vem aquele choque dizendo, pum, qual foi o choque? E assim, foi impressionante porque eu não aguentava mais, né? Minha esposa saía para trabalhar, eu ficava com meu filho em casa
eu tinha dinheiro, cara. Não era dinheiro, não era, mas eu me senti de fato um lixo. E eu comecei a beber e, tipo, as portas se fecharam pra mim, que eu disse, caramba, velho, eu não vou conseguir mais a recolocação, eu sou o homem da casa, eu não quero pedir ajuda a ninguém e tal, que isso é um erro, né? Fica esse aprendizado. E Satanás foi colocando na minha mente, eu ainda não desviado. E aí eu me acordei numa manhã e eu disse, cara, é hoje. Eu não aguento mais não. Eu vou me matar. E eu já entendo hoje que era uma guerra espiritual dentro do meu quarto. E eu acordo, quando eu acordo eu digo, vou me matar, que eu olho de lado, meu filho tá chorando, muito novo. Mas ele chorava muito, como se ele tivesse visto a guerra espiritual dentro do meu quarto. E aí ele dizia, ele não falava muito bem, mas ele dizia, papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Instrumento de Deus ali no momento. Papai, eu te amo. Eu não sei viver sem o Senhor. Meu aí, Deus cara, do céu, Vinícius. Aí eu, bum! Esse foi o choque. Meu irmão, o que é que tu tá fazendo na tua vida? Aí foi quando eu me ergui. Na época Glória eu tava a Deus. fazendo um encontro de casais. Eu tinha acabado de fazer um encontro de casais com Cristo com minha esposa, da igreja católica. Dentro desse momento que você estava passando essa depressão. Eu passei, Alan, para tu ver como minha vida é intensa, eu nunca fiquei desempregado. Eu passei 17 dias desempregado. Essa luta durou 17 dias. Meu Deus. Pode se considerar os piores 17 dias da sua vida. Da minha vida. E aí, eu fui naquele momento se ergui, e aí no momento de oração ali do encontro de casais, quem está precisando de oração? Aí eu quebrei o orgulho, eu disse, eu realmente estou passando por uma situação difícil, eu estou desempregado, e aí a turma, tu é o quê, Vinícius? Eu disse, não, sou contador. Como é, homem? Você é doido? Eu tenho emprego para você amanhã. Olha aí. Ligue para mim amanhã, que eu tenho um colega que tem uma fábrica em tal lugar, em Bahia, e está precisando de contador, eu sou contador, eu não estou conseguindo dar conta. Era uma amiga, Luana, foi outro instrumento de Deus, e disse, tu vai para lá que meu filho vai nascer, eu estou grávida, eu não vou dar conta mais, então ele está precisando de uma pessoa que fique lá. Eu fui entrevista num dia, no outro dia eu estava trabalhando. Meu Deus do céu. Então foi aí que começou a virada de chave. Foi aí, porque eu comecei a me erguer, me sentir importante de novo, vamos dizer assim, Deus foi trabalhando na minha vida, mas continuei desviado, ele foi me abençoando e eu não fui valorizando. E aí eu passei um ano lá, foi quando eu prometi para mim e para Deus, que eu disse, ninguém vai me demitir. Porque eu fui demitido de uma forma covarde. E é uma coisa que eu prezo aqui, sabe, lá na nossa empresa, que antes de você demitir uma pessoa, nós vamos passar por vários processos de feedbacks, vários processos de qualificação, vários processos de treinamento, apontamento, treinamento, correção, antes de demitir uma pessoa. Então, a gente tenta aqui na nossa empresa, claro, que isso não ocorra. E aí, fiquei como contador, cresci pra caramba lá, sendo que a coisa foi crescendo. E os clientes foram chegando e eu não dava mais conta. E aí a gente começou a estruturar lá, mas não deu mais, porque o dono disse, ei, não é isso aqui que eu quero. Eu digo, não, então tudo bem, peço desculpa, mas o projeto que Deus tem para mim é muito grande, é muito grande. E aí, rapidamente, eu já consegui um cliente, né? Depois fui conseguindo já outros e a coisa foi crescendo de um jeito que eu não consegui mais dar conta. E aí, nesse intervalo, eu tive que cancelar esse contrato com a fábrica, né? Passei 1 ano e meio, tive que cancelar esse contrato com a fábrica, mas, tipo assim, a gente vai ficar até novembro. Deus mandou algo para suprir. Então, eu cancelei de um lado e, em seguida, eu já tinha um outro contrato para subir financeiramente, né? E aí, termina que a gente foi crescendo. Começou num quartinho, cara. A gente começou num quartinho lá na frente da casa da minha sogra. Só cabia eu, outra pessoa e um cliente. Então, na verdade, você está falando já do nascimento da sua empresa. Sim. Não, ela já nasceu, não tinha lugar, não tinha nada. Lá no Cicobi já nasceu logomarca, já nasceu tudo. Meu Deus. Tava tudo pronto. Mas Deus faz assim. Deus dá o sonho dentro do propósito, meu irmão. Isso mesmo. Quando Deus tem algo diferente na vida da pessoa, você vê quando ele deu o sonho a José, porque ele já está dizendo, José, eu já tenho para você um cargo de governador. Às vezes, Vinícius, e é bom pontuar isso, que às vezes Deus está dando sinal, e você está dizendo... Só que com você foi diferente. Quando Deus dá um sinal, você diz, estou dentro, pai. Então, meu irmão, se liga no sinal de Deus. Não perde tempo, não. Às vezes você está dizendo, a história, Vinícius, meu Deus, estou numa ilha aqui e Deus vai mandar uma provisão. Aí
um barco passa, chama, diz, não, é Mandei Deus que... tudo. Aí joga outra provisão, né? Aí depois tá lá, diz, cadê Deus? O senhor não me viu? Diz, como? Se eu mandei. É uma verdade, pastor. Às vezes Deus está dando um sinal, está lhe informando, está lhe mostrando, e você está esperando aquilo que você quer. Se Vinícius fosse esperar aquilo que ele queria, de acordo com a visão dos outros, ele estaria aí, ó, depressivo, morto, perdia a família, mas ele tinha uma busca, um sonho e um projeto. Então, em nome de Jesus, não deixe ninguém apagar os seus projetos. E aí, lembra daquele momento que eu disse, rapaz, eu senti um negócio pesado, meu amigo, do Espírito Santo, que disse, sai de casa, eu saí. Sim. Ali eu Isso. aprendi, quando era ele. Eu disse, é aquela. Porque foi algo tão forte. É diferente. Do nada. A voz dele é diferente. Do nada. Pega tuas coisas e vaza. Boa. Meu irmão, eu peguei a chave de fenda. Minha mãe, meu filho. Meu Deus. Minha mãe, meu filho. Oh, o que foi que eu rapaz, fiz? meu Deus. Mãe, não tem nada a ver com a senhora. Tem a ver com o que Deus quer pra É mim. uma voz mais forte. Mas, ó, aí eu fui, me mudei e tal. Depois ela sentiu, mas depois ela entendeu. E aí foi quando eu comecei num quartinho na frente da casa da minha sogra, que pagava R$300 de aluguel. E aí a coisa foi ficando pequena, aquela coisa de novo, aquele Espírito Santo. Sai daí. Aí eu consegui um outro espaço um pouquinho maior. Glória a Deus. Eu lembro como hoje, que era muita luta, cara. A gente não tinha equipamento, não tinha mesa, não tinha nada, pô. As cadeiras quebrando. O colaborador sentava, a cadeira, buf, caiu. Meu Deus do céu. As cadeiras emprestadas, a gente pegava na rua, era uma luta. E aí, quando eu planejei, né, uma mesa bem top. E recebi muita crítica, galera. Dizia, Vinícius, tem que ter uma sala bem bonita para tu receber os clientes. Eu digo, não, irmão, quem faz o milagre é a equipe, é a operação. E aí a gente fez uma mesa muito bem estruturada. Eu lembro como hoje, mais uma vez, né? Eu desviado, a marceneira terminou a mesa, toda estruturada a mesa, e eu simplesmente... Todo mundo foi embora, eu comprei umas 2 caixas de cerveja e fiquei lá dentro. Meu Deus. Bebendo a noite todinha. Quando deu umas 6 horas da manhã que a equipe ia começar a chegar, eu fui para casa e não trabalhei no dia. Então Deus vai lhe abençoando e você vai menosprezando o que Ele lhe dá. Porque para você, afastado que estava, o sucesso era dizer, meu irmão, vou fazer uma barca aqui Me ajuda agora. aí, E... Vinícius. Chega pra cá, rapaz, aqui é Uma café. pegadinha de café aí também. Tem que ser com força. Então, Vinícius, você viu aí que realmente, dentro desse cenário, Obrigado. sempre você agradecia de forma errada. Bebendo, farra. Era pressão. E não era pouco não, irmão. Como ficava o coração do Rei da Glória, hein, Vinícius? Ele dizendo, filho, eu tô te abençoando, Alan. eu tô mandando a bênção, a prosperidade, e realmente é assim que tu vai me Os agradecer. livramentos que Deus dava pra mim, Leandro. Você não tem noção, não. Eu acho que se fosse pela mão de Satanás, eu tinha matado umas 300 pessoas, porque eu bebia, pegava meu carro, não sabia nem como eu chegava em casa, pô. Meu Deus. Era eu olhava assim e dizia, rapaz, o carro tá aí. E aí no outro dia eu me sentia mais uma vez um lixo. Eu ia tomar banho, eu chorava, porque eu me sentia um lixo. Era um vazio. A opressão, vazio. Vazio, meu irmão. Vazio. Mas vamos lá. Nas ampliações da empresa, chegou um momento que você disse, basta de estar dando glória a quem não merece a glória. E daí você sai desse outra evolução. E qual foi o outro ponto? Porque eu tô vendo aí degraus. Aí Deus mais uma vez usa uma pessoa que foi a esposa daquele Luciano que eu falei de videokê, né? Que é Gil Sandra, que é uma amiga, uma irmã, que é cliente nossa aqui da empresa, né? Ela tem uma empresa de empréstimos consignados, enfim. E ela ligou para mim e disse, Vini, eu tenho um presente para te dar. É a tua cara. Meu Deus. Aí eu disse, o que é? Ela disse, é um evento da igreja. Aí eu disse, sim, mas como é que é? É um evento e tal, é o Impacto Radical. Eu digo, eu tô dentro. Pode fazer minha inscrição. E ela fez. E que não é barato, ela fez. E já estava tudo planejado. Sendo que Satanás já não parava de investir em mim, né? E aí tinha uma festa no final de semana que era para eu ir. Meu Deus. E eu simplesmente, o cara ligou, Vinícius, você vai ser o padrinho, você é um amigo de irmão e tal. Cara, era uma festa que tinha 3 bandas e no clube do Cabo Branco tinha mais 5. É o Tchan e não sei o que. O Tchan foi o pastor Leandro. Era. Rapaz, o pastor Leandro lá na boquinha da garrafa lá. Quando... Meu amigo tinha Dançava, 5 né? Era bandas bom. e tudo de graça, meu irmão. Porque, né, eu tenho bastante influência.
a equipe também, cliente nossa. E aí, meu irmão, ingresso de O graça. coração balançou. Não tinha isso não. Eu digo, aí, irmão, desculpa aí, mas marca aí para outro dia. Bota isso aí para outra pessoa, né? E aí não fui. Graças a Deus, mexeu os pauzinhos e botou. Meu irmão Rodolfo no lugar. Meu irmão foi abençoado. E graças a Deus foi no meu lugar, né? Teve como mudar lá e conseguiu ir. E aí disse, sim, mas eu ia agora. Eu digo, me bota no próximo que eu vou. Sendo que realmente eu fiquei constrangido. Não só com o Espírito Santo, mas com a pessoa. Porque, poxa, a pessoa pensou em mim, cara. A pessoa tá orando por mim e eu precisava disso. Querendo bem, né? Querendo bem. Eu precisava, cara. Eu precisava. E aí foi quando eu disse, não, ó, conversei com minha esposa e disse, olha, próximo final de semana você pode marcar o que for. Eu vou. Não tem mais perdão, não tem mais desculpa. Eu vou. E aí eu fui, participei do Impacto Radical e aí foi de fato radical, irmão. Porque eu vivenciei algo naquele final de semana. Eu vivenciei algo naquele final de semana. Então, diante disso, pastor Leandro, dessa fala aí, a gente lança agora para vocês o nosso jornal da Revivecast. Meu Deus. Tai Lascado Satanás. Muito forte. Assista aí esse momento desse jornal com a nossa apresentadora, nossa repórter, Tayane. E na manchete de hoje, irmão vai pro monte, uma vigília, uma madrugada de oração, e lá ele teve uma revelação. Viu o tridente do diabo. Mas quando amanheceu e o sol bateu, era um cacto. Tá lascado, Satanás. Então, querido, é isso daí, homem. Ele se lascou em banda, porque ele pensou que Vinícius seria escravo do pecado, que estaria na bebedeira, mas se lascou. De verdade mesmo, meu pastor, de verdade, porque onde Deus chega há uma mudança, uma transformação, e foi virada essa chave na vida de Vinícius, e ele vai aí nos contar como nasceu aí a Impacto. Vinícius, Deus, quando escreve o nosso nome no livro da vida, meu irmão, e o nome Vinícius está lá escrito no livro da vida. Então, ainda que o diabo tentou, lutou, até hoje luta intensamente contra a tua vida, a mão do Eterno, meu irmão, te segurou, te ergueu, te colocou de pé. Da mesma forma, querido, eu quero profetizar para você que está assistindo, ainda que você tenha caído, o Espírito Santo de Deus vai te levantar. Essa voz forte que Vinícius escutou e entendeu que é o Espírito Santo, assim como reergueu ele, colocou de pé. Hoje tem uma empresa, tem uma família linda, tem projetos lindos. Assim eu profetizo que vai reviver na tua vida um tempo novo. Conta aí, Vinícius, como foi o radical? Amém, amém. Foi lá que o Satanás se lascou mesmo. Foi. E assim, foi impressionante porque participou eu e minha esposa, né? A gente foi na sexta, maravilhoso, no sábado. E no domingo, pasme, eu já estava dizendo, eita, pô, tem uma festa pra eu ir. Bora, termina isso logo que tem um desmantelozinho ali pra gente participar, né? E aí, no último dia, cara, eu tive um encontro com Deus que foi tremendo. Eu lembro como hoje que eu fui conduzido pelo Espírito Santo de uma forma que eu tava lá, minha alma pedindo socorro. E eu disse, Senhor, eu não queria ter algo normal. E aí eu tava lá no momento que eu lembro que eu levantei minha mão bem baixinha assim, ó, eu fiz só assim, ó. Eu disse, se não for para seguir de verdade contigo, me deixa quieto. Mas se for o que o Senhor tem para mim, pega na minha mão. Mas não pega a minha mão de todo jeito. Pega a minha mão e leva para perto de ti. Meu irmão, você não tem noção não, irmão. Eu não sei quem foi. Não vi, não, só sei que pegaram na minha mão de um jeito assim. Que quando me puxou, eu subi no corpo. Aleluia! Que profundo. Aí, irmão, eu não sentia mais minha voz, mais meu choro. Eu saí do meu corpo. E aí eu disse, meu irmão, tem algo aqui que... Tem um projeto de Deus para mim que não é normal. E aí, lá naquele lugar, eu fui resgatado mais uma vez. Impactado. Para a presença do Senhor, onde tem uma eterna gratidão. Cheiro, Gil Sandro, cheiro, Luciano, obrigado por também não pararem de orar por mim. E aí foi ali que eu voltei para a presença do Senhor. Mas ali foi quando começou o projeto, porque
Olha como é a coisa de Deus, né? Eu voltei em fevereiro. E aí a empresa ela começou a crescer a partir disso. Pouca gente tem essa fé. Então eu me converti em fevereiro de 24. Voltei, né? 13 anos afastado. E aí, em julho para agosto, a gente crescendo, não tinha mais espaço. Deus usa mais uma vez um contador, muito amigo meu, e disse, ó, eu estou precisando de uma sala para alugar. Tu tem muita influência, tu sabe onde é que tem uma sala para alugar? Eu disse, meu irmão, não sei nem, mas a gente vai atrás. Grande Max, amigo meu, contador, eu sempre tive um excelente relacionamento com o contador. E aí eu digo, eu vou atrás. Aí comecei a rodar. Vou ali, vou aqui. Você tem que conseguir uma sala para Max, pô. E aí eu passei, né, onde a gente está hoje, na estrutura que a gente está hoje, era uma casa que eu sempre namorava. Eu disse, rapaz, ali. E eu tenho muito medo disso, porque toda vez que eu olho para algo, eu digo, meu irmão, isso aqui é uma meta, é um sonho, Deus realiza. Glória a Jesus. Pra você ter ideia, o meu carro hoje era do Cicobi. Eu comprei o carro do Cicobi. Não tem como justificar isso. Então eu dirigi o carro e dizia, meu irmão, o carro parecia uma nave. Eu disse, meu irmão, nem eu morrendo, eu tenho como, nem eu roubando um banco, eu compro um carro desse. E Deus mexe, e o carro é meu. Até Glória hoje. a Deus. E eu passava nessa casa e dizia, meu irmão, casa dá certinho, aqui no centro, perto. Meu irmão, nunca tinha entrado aqui. Sempre tinha vontade de entrar. Então, antes dessa, teve uma salinha pequenininha. Uma salinha pequenininha. Fica ali na Diogo, ficava na Diogo Velho, perto da caixa d'água ali, né? E aí eu olhei, eu digo, rapaz, aluguel dessa casa aqui, irmão, não dá não. A gente vai morrer de fome. Mas eu vou olhar, né? Aí eu paga para olhar. Pastor Leandro é corretor de obra. Fica até com raiva quando o povo olha e não aluga ou compra, né? Desse jeito. Mas eu disse, eu vou olhar. Os curiosos. Pronto, eu era esse aí, o pior que tem. Eu disse, irmão, eu vou entrar, né? Vai que eu vou ver quanto é. Aí eu, irmão, o senhor tá onde? Eu queria dar uma olhada nessa casa, tá para alugar? Ele disse, eu disse, não, pulei aqui. Eu tô aqui chegando, eu disse, pronto, eu tô perto, né? Eu vou pro escritório. Quando tu chegar, tu avisa. Eu fui pro escritório. Quando eu cheguei lá, eu cheguei, eu voltei. Estacionei o carro aqui na frente. Quando eu fecho a porta do carro, já começa a me arrepiar. Aquela força lá da casa, lembra? Isso. Do mesmo jeito. Aí eu digo, não, Jesus. Não faça comigo, não. Aí eu fui andando e o negócio foi piorando. Aquele negócio. Eu digo, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu fui entrando na casa e eu fui visualizando tudo que vocês estão vendo aqui. Todo esse cenário. Eu tudo me arrepiei. Hebreus 11. Meu amigo, eu ia me arrepiando de um jeito. A fé. Eu fui me arrepiando. Aí eu olhei, eu digo, minha irmã, a mesa que tá lá, aqui. E eu fui, caramba, eu fui desenhando. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Mas eu disse, não dá. Não vai dar, pô. Tipo assim, um aluguel lá, o valor aqui era 3 vezes mais. Eu digo, não tem como, irmão. A gente tá na luta para pagar lá. Pastor Leandro, eu não tinha R$1 na conta. Tava tudo pago. Mas eu não tinha R$1 na conta. Quem viveu aqui sabe isso. Eu não tinha R$1 na conta. Aí eu fui, o cara mostrou e tal. Eu disse, mas meu irmão, quanto é o aluguel? Aí ele disse, rapaz, esse aluguel é 10x. Eu vou dar um exemplo, né? Não queria falar de valores. Esse aluguel é 10x. Mas Deus tocou no meu coração. Não sei nem porque eu estou aqui. Mas eu vou falar com a dona e o que eu falar, ela me escuta, eu vou fazer por 1x. Irmão, eu olhei para ele, eu digo, Jesus, o senhor está querendo bagunçar o negócio, mas não é para mim não. Eu só tinha, acho que uns R$300, né? Tinha uma mixariazinha. E aí eu voltei e aquela coisa lá não parava de me incomodar. Eu não conseguia dormir, irmão. Eu virava, mostrava o vídeo da mulher, meu filho, vá dormir, ore. Você não tem fé? Ore. E eu disse, Senhor, não é o que eu quero, Deus. Não é isso, não é o que porque eu planejava, pastor Leandro, sair para um lugar meu. Eu não queria. Lembra daquele estresse de aluguel? Sim. Eu disse, não queria ir para um lugar que, né? E aquilo me incomodou. Eu não consegui dormir. Eu me acordei no outro dia destruído, cansado. Eu vim no carro. E aí, quando deu 8 horas, que eu disse, faz um vídeo da minha sala, da nossa, né? A gente vai sair daí, faz um vídeo bem legal, que a gente vai alugar essa sala e a gente vai para casa. Eu não vou ter paz. Aí eu cheguei, liguei pro contador que estava atrás da sala. Lembra do contador da sala? Sim. Max, eu consegui tua sala. Ele disse, mentira, para onde? Eu digo, essa minha. Aí ele disse, como assim? Tu é doido, pô? Eu disse, tu vai vir para minha sala e eu vou para uma casa ali. Aí ele disse, me deixa eu te contar, eu não vou querer mais sala não. Rapaz, eu digo, Espírito Santo de Deus.
A prova chegou. Aí ele dizia, a casa é sua. Meu Deus. Depois a gente vai entender os mistérios de Deus. Eu tinha ido no culto lá por ali pelo Grotão. A mãe, olha como ela é usada. A mãe de Gil Sander, que me levou pro Radical, me chamou para um cultozinho aquela Foi um de culto ação de garagem. graça. Não, de garagem. Então foi uma campanhazinha ali no... Aquela senhora reteté mesmo de, né? Glória a Deus. Aí ela olhou pra mim assim, e eu nem me toquei, foi depois. Ela olhou pra mim e disse, Abramão, eu sempre tive um sonho de morar numa casa, porque eu moro em apartamento, né? Você sabe o estresse que é morar em apartamento. Eu disse, meu Deus, eu queria uma casazinha pra receber os amigos, né? Às vezes pra ligar um som, passar uma carne, você não tem paz. Comer um caranguejo. Caranguejo, né? Aleluia. Inclusive, doutora Raíla, o pastor tá passando na cara aqui pra marcar a caranguejada lá. Né? Muito bem. Vamos marcar, porque tá feio o negócio, mas eu vou marcar, de verdade. E aí, eu disse, aí a senhorinha olhou pra mim e disse, você, levante, a gente já estava passando uma tribulação grande, uma provação. Minha esposa teve uma fratura grave no joelho, enfim, ela de muleta e tal. E aí ela, levante. Aí eu levantei, eu digo, pronto, já comecei a me arrepiar. Eu digo, Jesus. Ele disse, abra a mão. Aí eu fui mesmo assim, ó. Não, as duas. Glória a Deus. Eita, aleluia. Aí eu disse, poderia ser uma só, né? Aí disse, as duas, que é muita coisa. Eu disse, Meu Deus. Meu... se eu vejo na sua mão, chave, mas não é Isso uma pra só. quem crê, isso é pra quem crê. Eita, glória a Jesus. Não é uma só. Abra a mão, eu vejo um chaveiro com muita chave. Completo. E é a chave de uma casa. Aí eu digo, eu recebo, sou doido pra morar numa casa. Eu digo, mas tá longe, que eu ainda devo um apartamento. Meu Tô Deus. pagando suaves parcelas, né? 25 anos pagando. E aí eu disse, mano, não tem como, ainda tem que pagar um apartamento. Como é que a senhora tá me entregando uma casa? Essa velha é doida. Aí, beleza, fui embora e tal. E aí, quando eu entrei nessa casa, eu nem me toquei. Aí, pai, foi acontecendo as coisas e Deus vai falando com você e você não quer escutar ele. E aí, eu peguei e liguei pro cara. Mãe, e aí, e a sala lá? Eu não tinha como pagar a sala e a casa. Assim. Mas Deus disse, a casa é sua. Ande, prossiga. O que eu vou fazer lá, ninguém vai Meu entender. Deus. Vá e o resto eu resolvo. Só sei que eu liguei pro cara e digo, irmão, eu não sei como é não, mas eu não tenho nem o dinheiro do aluguel, mas a casa é minha. Se eu creio, meu irmão, eu vou resolver aqui e tal. Aí eu fui, saí mexendo nos pauzinhos, tinha fechado um contrato que o cliente só ia pagar no final do mês. Eu liguei pro cara e eu disse, irmão, eu peço desculpa, eu conheci o cara há 2 meses, pô. E eu disse, eu sei que a gente fechou um contrato, que você só vai pagar esse valor no final do mês. A gente começou a prestar o serviço, tá gostando, tô ótimo e tal. Mas, meu irmão, eu queria lhe pedir uma força. Tô passando isso eu contei, né? A gente tá crescendo e a gente tem um local ali que a gente quer muito ir para lá. Mas eu não tenho o dinheiro do aluguel todo. E eu queria saber se você poderia adiantar esse valor para que eu pudesse completar para ir para casa. Olha só. Ele disse, Vinícius, você não tem noção, não. Deus estava me incomodando para ajudar alguém, eu não sabia quem era. Meu Deus do céu. Eu vou mandar o financeiro agora mesmo autorizar o pagamento. Meu Deus. Eita, Deus Aí eu tinha grandioso. 300, entrou mais 600, né? Foi para 900, né? Isso. Olha só como é os cálculos. E aí a sala lá. Aí eu tinha feito Tava os precisando vídeos, alugar. joguei. Um cara disse, eu quero, umas 4 pessoas. Eu disse, eu quero. Eu disse, irmão, liguei para ele e disse, irmão, dá um pulinho aqui porque eu quero falar contigo. Não, eu vou, mas você não tá entendendo não, você tem que vir hoje. Se você não vier hoje, aí contei, né? Tem a casa lá e tal, não tem um como. Ele chegou, eu contei a história. E aí, quando eu contei a história, eu disse, meu irmão, deixa tudo pronto, tal, a gente vai deixar a sala pronta, tal. Mas eu tenho que ir para lá. Aí ele... Já fiz o Pix. Meu Quase Deus do 400 céu. reais. Ou seja, Meu amigo Vinícius. 900 com 400 completou. Então, Deu em meio a certo, tudo rapaz. isso, surgiu a Impacto Soluções Contábeis. Numa estrutura melhor, numa estrutura maior. Que maravilha, que Mas maravilha. totalmente sem estrutura. A gente entrou aqui, depois eu mostro os vídeos. Mas a gente entrou aqui, meu amigo, nem já não tinha nada, não tinha luz, não tinha descarga, não tinha nada. Mas vamos lá. Uma palavra para quem está começando ou quer recomeçar, né? Como você contou aí, toda a sua trajetória, toda a sua vida aí, nessa parte aí empresarial. E você, nesse momento aí, vai deixar uma palavra para aqueles que verdadeiramente querem recomeçar, ter um início na sua vida empresarial, na sua vida espiritual. Deixa aí uma palavra aí para aqueles que querem
Essa é a pancada. Reviver, né? Essa é a pancada pra gente encerrar. Então, chegando ao final... Esse é o Reviver Cast, né? Reviver já está dizendo que são pessoas que querem trazer a existência. Trazer a existência, algo novo. Né? Eu acho que posso falar um exemplo de reviver, é que a nossa empresa ela tem de 4 para 5 anos de verdade. E na pegada firme. A pegada, eu nunca parei de trabalhar, eu trabalhei sempre feito louco. E em 4, 5 anos, e eu revivi de verdade quando eu de fato escutei a voz de Deus. Olha aí. Quando eu dei ouvido de verdade à voz de Deus, foi quando as coisas se transformaram. Como é importante. Exatamente. E aí, a nossa empresa ela cresceu mais do que em 4 anos, em 1 mês. Que foi quando a gente entrou aqui. Meu Deus. E eu escutei a promessa dele. E ele sempre me dizia, e continua dizendo, o que eu vou te entregar não é para ti, é para mim. Glória a Deus. O que eu vou te entregar é para a honra e glória do meu nome. Mas eu preciso que você use isso para mostrar a transformação na sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Para você ter ideia, hoje eu poderia tomar uma decisão de demitir metade do meu time, ajustar clientes e ganhar muito mais financeiramente falando. Mas não adianta eu fazer isso, porque não sou eu. É o Espírito Santo, é o projeto que ele tem para a gente. E através disso, vidas têm sido salvas aqui dentro dessa empresa. Então, a partir do momento que eu entendi que pelo meu braço não dava, e eu precisava abrir e dar a Deus o que ele precisava para que eu fosse instrumento dele, na mão dele, na vida de outras pessoas, a coisa começou a acontecer. Grande Vinícius, estamos chegando no final desse segundo episódio tão maravilhoso. E na mão do pastor Leandro tem uma lembrança do ReviverCast para você, meu irmão, meu amigo. Aqui. Grande companheiro, obrigado de coração, Vinícius. Pode, por favor. Obrigado por ter aceitado esse convite, cara, de trazer esse testemunho tão precioso de superação, de muita perseverança, tá? A Reviver. O ReviverCast aí, ó. Aleluia! Lhe presentei aí. Isso. Ficou lindão. Essa equipe que tá trabalhando conosco na ReviverCast tá demais, homem. Porque fé, propósito e bate-papo sincero fazem a gente reviver. Ô, meu irmão, que maravilha. Pastor Leandro, palavras finais pra gente encerrar. Palavra, mais uma vez, é gratidão. Sempre quando estamos encerrando um ReviverCast, eu costumo ser grato ao Senhor, né, por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Agradecer ao nosso amigo Vinícius, aí, que aceitou esse convite aí, dessa entrevista aí, desse testemunho lindo de virada de chave. Mas temos aí um convite especial aí, né? Para quem vem aí, o próximo nosso entrevistado aí. E o senhor aí está com essa responsabilidade aí. Sobre vocês está a responsabilidade. E indica aí, Cast. Indica aí. Cast. Indica quem é o próximo. Queridos, a gente está buscando, né? Claro que as pessoas têm suas agendas, têm o seu compromisso, mas a gente está sempre buscando pessoas que têm grande influência, pessoas que têm grande testemunho, que essa é a visão do ReviverCast, tá? Também eu quero agradecer a Impactos Studio, né? Impactos Studio está conosco nessa missão, está dando essa oportunidade. A gente vai estar deixando aí o contato, né? O canal de comunicação para que vocês venham também expressar, como nós da ReviverCast também temos esse espaço. No Impactos Studio tem para você esse espaço também. Vem se tornar um grande influenciador de vidas, né? Trazendo a tua empresa, os testemunhos, trazendo aquilo que cabe dentro da sua visão, tá bom? Então, queremos agradecer a Deus, ao nosso amigo Vinícius, toda a equipe que faz parte desse momento, aleluia, tá? Eu quero te ensinar. Vinícius, tu és bênção, meu irmão. Quero ministrar sobre vocês a bênção, tá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as mais ricas e doces consolação e comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vizinhança. E eu te aguardo na próxima sexta-feira, no mesmo horário, às 20 horas. Que Deus abençoe. Glória a Deus.